Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito contente de ter ex-alunos, alunos e amigos, né, assistindo aqui a nossa palestra. E sempre vem aquele frio na barriga. Escolher um sábado, né, para falar, abordar um assunto num congresso. A maior dificuldade é saber que há um dia, a gente sabe que vem menos pessoas, porém os que vieram, a gente sente que tem, vamos dizer assim, vem com o objetivo de aprender, vem com o objetivo de aproveitar, principalmente as oportunidades de conhecimento que a gente tem aqui. Então, logo de início, eu gosto de parabenizar vocês, né, que estão aqui e não estão lá na fila do brinde. Não que pregar brinde é ruim, nada disso, mas ontem eu encontrei uma aluna, ela estava de avental. Aí eu falei para ela, que é? E aí, vai assistir palestra? Ela, não, vai pegar um brinde. Eu falei, o que eles estão dando? Eu não sei ainda, mas eu fiquei sabendo que ia ter um brinde. Eu falei, um avental eu acho que não era, mas enfim, né? Às vezes a gente perde muito tempo nessas filas com coisas que a gente não vai utilizar, que nem uma bolinha de apertar, enfim. Então aproveitem para fazer o que vocês estão fazendo aqui, obter conhecimento e, se possível, já convido vocês para depois aqui no stand de trás fazer o hands-on, né? Utilizar os equipamentos da WK. Muito legal, super interessante. Aproveitar que Ih, mas tá gravando, tem como tampar aqui? Aproveitando que a doutora Rita não está, eu brinco, na verdade, né, nossa parceria vem pela qualidade mesmo de trabalhos. Qualidade, eu brinco que é qualidade com factibilidade. A gente consegue adquirir o equipamento. Né? Tem equipamentos que hoje são em valores muito altos, que muitas vezes para o clínico geral não é acessível. Então essa é a diferença entre a palavra eficiente e eficaz. O eficiente nem sempre é eficaz, porque nem sempre é acessível. Vocês vão ver que aqui tem diversos equipamentos. Tem equipamento de 11, 12 mil, mas tem equipamentos de 3,5, 4, que para o clínico geral dá para suprir as necessidades de forma tranquila. Eu diria para o clínico geral e para o especialista. Porque outra coisa, né? As pessoas acham que tecnologia é para especialista. Eu quero fazer especialização porque eu quero aprender a mexer com o motor. Mexer com o motor é muito fácil, muito rápido de aprender. E fazer o tratamento com ele, então, se torna muito mais, inclusive, lucrativo, porque quanto mais rápido a gente faz, mais pacientes a gente consegue atender. E a qualidade também. Quem aqui já ouviu falar em convênio odontológico? Paga bem ou paga mal? Paga bem e mal, né? Bem e mal. Então, só que a gente se paga pouco, a gente precisa ter uma demanda maior. E o convênio, ele também rejeita. Se não tiver qualidade, os padrões de qualidade, né, pré-estabelecidos por eles, eles vão fazer o que a gente chama de glosa. Eles não vão fazer o repasse, ou seja, paga pouco e ainda quer resultado. O resultado é bom, cá entre nós, né? A exigência do resultado é bom. E essa rotatividade a gente consegue com o uso da tecnologia. Bom, com relação à minha formação, a doutora Rita já adiantou um pouquinho para vocês. Ih, travou. Com relação à minha formação, a doutora Rita adiantou um pouquinho para vocês. Eu gosto de falar principalmente do meu doutorado, onde eu fiz lá na Unifesp, onde não tem odontologia, fiz na medicina, onde a gente trabalhou com a endodontia em crianças e adolescentes com câncer na região de cabeça e pescoço. A gente acha que para trabalhar em hospital tem que ser bucomaxilo. Só que, na verdade, nos hospitais, as equipes multidisciplinares estão cada vez maiores. Não só na cirurgia, mas também na endodontia. Por exemplo, quando a gente faz radioterapia nessa região, a gente tem uma diminuição de vascularização. Por isso que a gente pode ter uma perda óssea, chamada também osteoradionecrose. Então a nossa pergunta na tese foi, se a gente tem perda de vascularização na área, perda de nutriente sanguíneo, será que isso não pode afetar a polpa? Ela não é nutrida pelo trigêmeo? Se eu tenho perda de nutrientes, essa polpa pode vir a necrosar. E esse paciente ele não pode extrair o dente, lembrando isso. E uma infecção muitas vezes leva ele a óbito, não só pelo tratamento do câncer, mas por infecções que ele pode adquirir, principalmente por conta da sua imunidade baixa. Então a nossa ideia inicial foi identificar se havia alterações inflamatórias. E havendo, realizar os tratamentos antes que aquilo evoluísse para a infecção. Então, a odontologia, que eu sou apaixonado, tem muito campo de trabalho, desde a clínica, né, fechada, 4 paredes, como a prestação de serviço, a administração hospitalar, a parte acadêmica, a parte de pesquisa, enfim. A gente tem um campo muito aberto, muito bonito, por sermos autônomos. É importante ser autônomo.
Por que é importante? Você não depende apenas, né, de poder, posso dizer, depende apenas de um contrato. Você pode oferecer o seu serviço em vários lugares ou ter até mesmo o seu próprio consultório. Então, da minha formação, uma das coisas que eu mais me orgulho é ter tido essa experiência com esses pacientes. Bom, quando a gente fala em instrumentação mecanizada, não é, vamos pensar, para o sentimento de aula, até conversa, pode participar, pode dar sugestões do tipo assim, no meu consultório a gente não utiliza a lima mecanizada por causa do custo. Ou no meu consultório a gente começou a utilizar a lima mecanizada por conta da economia de instrumentos, que é o que a maioria quer. Tá? Então, pode passar a experiência de vocês. Então, a maioria, quando pensa na instrumentação mecanizada, fala assim, eu não quero mais utilizar um monte de lima. Eu quero utilizar apenas uma lima. Mas será que esse é o problema? Será que isso é o que tira o seu tempo de trabalho? Isso é o que melhora, o que aumenta o seu tempo de trabalho durante o tratamento? É a quantidade de instrumentos? Será que é isso? E aí? Será que é a quantidade? Eu tenho uma aluna, que o marido dela é professor de ortodontia. E ela falou para ele, eu uso muitas limas para fazer canal. Mecanizadas, limas mecanizadas. Ele falou assim, mas como assim usa muitas limas? Ela, eu queria usar uma só, a técnica da lima única. O que seria a técnica da lima única? Colocou uma lima 10, chegou até o comprimento de trabalho, entra com um único instrumento fazendo a modelagem. Porém, eu tenho que entender que eu forço muito esse instrumento. Então, ele também vai ser a lima para tratamento único, mas também uso único. Aí entra num outro problema, o custo do tratamento começa a aumentar. O custo de um tratamento endodôntico hoje, ele não ultrapassa uns R$45. Aí você fala para mim, mas a lista de material era tão cara assim, mas quantos canais você não faz com aquela lista de material? Uma caixa de cone de gutta-percha vem 100 cones de gutta-percha. Então, quantos dentes a gente não faz com uma caixa de cone de gutta-percha? Então, já estou dando uma dica de administração para vocês. Como saber calcular o custo de um tratamento. O cimento obturador, quantos canais eu consigo obturar? A mesma coisa, o hipoclorito de sódio, a clorexidina, quantos ml em 1 litro, quantos ml eu uso por tratamento. Vocês vão perceber que é tudo fracionado em centavos. Né? A luva, R$1. Então, o custo maior é o instrumento, a lima mecanizada. Porém, se eu utilizar ela 3 vezes, 4 vezes, esse custo vai sendo diminuído. E para que eu utilize ela com segurança, de forma que ela consiga chegar ao meu comprimento de trabalho, sem retenções, eu consigo reutilizar esse instrumento mais vezes. Então, uma dica, se eu utilizei um molar, a próxima vez que eu for reutilizar, eu vou dar preferência para um canal mais amplo, ou um molar mais amplo, ou deixo para um pré-molar, depois deixo para um incisivo. Entende que a gente pode utilizar com segurança? O que eu não posso fazer nunca com esses instrumentos é forçar dentro do canal. Não confundir com furadeira. A lima não vai e as pessoas falam, a lima manual não está indo, posso pôr a rotatória? Não é furadeira. Elas rodam. Se eu apertar, ela vai esmagar. Se ela esmagar, a lâmina de corte que era assim, vai fazer isso, trabalha com as costas. Então ela acaba sendo ficando sujeita à fratura. Bom, então trocar essa quantidade de limas por uma, essa é a vantagem? Não, essa não é a principal vantagem. Eu gosto de fazer um pré-alargamento, eu uso uma 15, depois uma 20, mas o que eu gosto, o que eu indico da instrumentação mecanizada é por conta da padronização de preparo. Aqui um exemplo de preparo manual e aqui um exemplo de preparo mecanizado. Qual é a diferença de um para o outro? Uniformidade do preparo, que vai facilitar inclusive a etapa de obturação, depois a acomodação do material obturador. Mas principalmente, o que eu vejo de diferença? Além da uniformidade. Pensa que o bloquinho é a dentina cervical, O que eu vejo de diferença entre um preparo para o outro? Olha aqui, o quanto de dentina que sobrou. Olha o quanto de dentina que sobrou. Então, ou seja, o meu preparo ele se torna mais também conservador. Preserva mais a estrutura dentinária. Fazer o tratamento de canal deixa o dente fraco? Depende do jeito que for feito. Se eu utilizar a técnica manual, invariavelmente eu sou obrigado a utilizar alargadores de orifício, do tipo brocas de Largue e Gates. Então, olha aqui, quando eu entro com o primeiro instrumento, olha o quanto de dentina que eu tenho. Após o preparo com a broca de largo, olha o quanto de dentina foi desgastada, sobrou. Esse dente, ele provavelmente vai sofrer uma pressão oclusal em cima das cúspides e tende a fraturar.
Então, fazer tratamento endodôntico deixa o dente fraco? Dependendo da forma que for conduzido, sim. Infelizmente, sim. O ideal seria, desde a graduação, fazer só mecanizado. Tudo mecanizado do começo ao fim. E o especialista ser bom na mão. Porque é na mão que você vai resolver uma lima fraturada, como que eu vou ultrapassar o fragmento, se o canal entupiu, às vezes é compactada a dentina, se o canal entupiu, como que eu vou fazer para desentupir e conquistar, retomar o comprimento de trabalho. Então, agora aqui numa radiografia, de novo, olha a diferença de um para o outro. O quanto sopra de dentina e o quanto sopra de dentina. Principalmente dentes anteriores até prés, são dentes que mais facilidades de quebrar fratura tem. A gente desgasta, quando faz o preparo cervical, uma área de cíngulo, uma área de grande volume dentinário. E aí a paciente fala assim, eu quebrei o dente mordendo um pão. É verdade, aí você fala assim, até parece, comeu pedra. Não, se você desgastou muito, ele tende a fraturar. Ele tende a trincar, ele tende a fraturar. Por isso que a gente fala também que dentes anteriores, o ideal após o tratamento é pelo menos um pino de fibra de vidro. Ter uma maior retenção entre a raiz e a coroa, para evitar as fraturas. Aqui um molar superior, nesse caso foi do pessoal da Unisanto, uma aluna da Universidade de Santa Cecília em Santos. Ela veio toda contente achando que pegou um canal lateral aqui. Fez uma boa sanificação, mas a gente falou, caramba, um canal lateral desse tamanho, no terço cervical, será que era isso mesmo? Demos duas opções para o paciente, ou ir para a especialização, ou fazer a extração e depois uma outra forma de reabilitação, que seria a prótese removível, uma fixa ou mesmo um implante. Pelo Código de Ética do CRO, nós nunca podemos dar apenas uma opção de tratamento, no mínimo 2 ou 3. Primeiro, evitar que evolua a infecção e depois formas de reabilitação. Então, foi passado para o paciente a opção de ir para a pós-graduação, fazer um acesso e identificar melhor o que estava acontecendo, a partir do momento que ela já estava relatando dor na mastigação. Coitada da paciente. Na graduação, o tratamento é sem custo nenhum. Porém, na pós-graduação, aí tem um custo. R$150, R$130. Aí a paciente fala assim, mas então se eu extrair e colocar essa prótese removível, vai reabilitar o outro lado também? Daria? Dá. Então tá bom, vamos extrair. Foi a sorte dela, né? Ela apontava a região cervical. Provavelmente feito por brocas de Largue Gates. O terço cervical, ele é uma estrutura fina, a raiz tem uma estrutura fina. Então, cuidado, ao usar alargadores de orifício, cuidado com o diâmetro desse alargador. Faz instrumentação manual ainda? Então usa brocas de largo número 1. Se for um dente muito amplo, talvez a 2. Agora, uma broca de largo número 3, número 4, são muito robustas, certo? E provavelmente vai causar desvios ou até mesmo perfurações. E esse pré-molar? Eu vou andar com esse pré-molar até um dia alguém me explicar como que essa guta fez essa curva aqui. Né? O aluno achava que o problema era ter ultrapassado. E você, mas deu ruim porque passou. Eu falei, não, eu acho que não é só isso. E aí, mesma coisa, fala para o paciente, vamos para a especialização ou vamos extrair? Mas aí quando fala assim, vamos extrair, né, tem que falar com ênfase fazer o extrair, que se ele for para a especialização não vai dar certo isso. Vamos extrair. E aí? Olha como estava o dente dele. Rasgado. E lógico, como a gente tinha acesso, o mesmo aluno que fez a endo fez a cirurgia. Né? Foi bom que a gente sabia exatamente o que ele utilizou. E ele falou que como ele ia... Olha a coroa dele, já não era bem comprometida? Olha, tinha resina aqui embaixo. Como ele queria colocar uma coroa total, ele falou assim, eu vou alargar... O raciocínio dele não era ruim, mas ele falou, vou alargar bem a cervical para colocar um núcleo. Só que aí no que ele alargou bem a cervical, ele acabou invadindo o periodonto. Ó, tinha verme aqui, ó. Não, não é verme não, é guta. É um material durador. Não, ali é guta percha. E aí, vai reabilitar esse dente? Vai colocar pino de fibra? Eu ouvi falar no MTA. Ela faz especialização. Não dá para selar com o MTA, o cimento biocerâmico. O MTA, o cimento biocerâmico, eles fazem um ótimo selamento, mas eles não vão dar resistência. Mordeu, quebrou de novo. Então aqui, né, graças a Deus, ela optou pela extração, foi a melhor opção para todos nós. Maldade, né? Já ouviu falar se não há corpo na prova? Né? Tirou, acabou o problema. Bom, então a gente tem que tomar cuidado com os alargadores de orifícios. E as técnicas mecanizadas são indicadas para qualquer classe de canais, seja dentes uni, bi ou multirradiculares. Vai te dar a mesma uma padronização, principalmente de qualidade de tratamento, além de um menor tempo de trabalho. Porque essas limas têm taper variado. Todo mundo sabe o que é taper? É a largura, a grossura do instrumento. Então aqui eu tenho um taper 1, um taper 2,
eu posso chegar até a ter um taper 8. Chegar a um taper 8. Dá para entender que essa é mais larga do que essa vermelhinha? Ó, as duas são 25. Dá para entender que essa é mais robusta? Por que eu tenho tapers diferentes? Porque eu tenho anatomias diferentes. Um dente, vamos dizer, jovem, tem canais amplos. Um paciente idoso tem canais atrésicos. Eu vou escolher uma lima compatível com a anatomia que eu estou trabalhando. Isso vai me trazer uniformidade de preparo suficiente para muitas vezes obturar com apenas um cone de gutapercha. Ah, então vai economizar cone. A ideia não é economizar cone. Lembra que eu falei da quantidade de lima? A ideia não é economizar cone. A ideia é ter, vamos dizer assim, precisão de preenchimento. Quando a gente coloca cone secundário, quem garante que o cone secundário chegou até onde deveria chegar? Quem garante que ele conseguiu encostar bem na parede do canal radicular? Então a ideia do cone único é você ter uma obturação homogênea, onde você tem uma padronização do desgaste com o preenchimento. E essas limas, elas também têm, tudo isso vem se desenvolvendo, tá? Esses instrumentos endodônticos, a maioria deles, hoje, se me perguntar qual que eu estou utilizando, é o NIV. Custo-benefício, mas adoro a Easy, adoro a Dentsply. Só que a diferença são valores, certo? Qualidade e valor. Então, hoje, se me perguntar, é o NIV. Porém, é a mesma característica, vamos dizer, do Wave One, para quem conhece o Wave One, por exemplo. Ou o Reciproc Blue. O que esses instrumentos têm? Repara que aqui, ó, as espiras são mais próximas do que aqui. Aqui, ó, é mais largo do que aqui. Ou seja, eu tenho mais lâmina de corte embaixo do que em cima. Por que isso? Aonde normalmente os instrumentos quebram? Embaixo ou em cima? Embaixo. Porque eles são mais delicados, fininhos. Então o fabricante pensou assim, então eu vou pôr mais lâmina de corte para evitar que ele torça e frature. Então ele aumenta o poder de corte aqui. Corta a dentina. Essa mesma dentina, ela vai entre as espiras subir para a cervical. Ele aumenta o poder de corte para evitar a fratura apical, onde o instrumento é mais delicado, e melhora as condições de extrusão, de remoção de debris dentinário após o corte. Isso é uma característica que a maioria dos novos instrumentos possuem. A maioria, tá? Eu deixo sempre no começo e no fim meu contato. Se um dia for utilizar um instrumento diferente e quiser tirar uma dúvida, manda a foto do instrumento ou o nome e a gente vai discutindo junto. Podemos até planejar se quiserem mandar radiografias também. Bom, para vocês terem ideia do que é a remoção de debris. Vamos fazer uma simulação em canais simulados. Olha o que é a remoção de debris. Ele corta de baixo para cima, o debris sobe. Lembra que eu falei de entupir o canal? Utilizando a técnica mecanizada, isso se torna cada vez mais difícil. Ou seja, o seu tratamento vai se tornando cada vez mais seguro. Lógico, a gente não trabalha canais secos, trabalhamos canais úmidos, encharcados, onde vai facilitar ainda mais, vamos dizer, o transbordamento dessa sujeira, dessa raspa de dentina. Ah, você me mostrou num bloquinho de resina, então me mostra agora no dente de verdade. Olha lá, ó, olha subir a sujeira, dá para ver subindo a raspa de dentina? E esses instrumentos têm alta flexibilidade. Quando você imprime contra a parede, ele não vai dar aquele desgaste excessivo com a broca de largo. Repara que ele tensiona junto. Porque a ideia dele é criar um leve desgaste para quebrar o biofilme. Ele vai quebrar o biofilme para poder ter uma melhor sanificação do canal. Então esses instrumentos, eles vão trabalhar em cinemáticas rotatórias e reciprocantes, com principalmente o objetivo de evitar a fratura do instrumento, com maior quantidade de lâminas no terço apical e menor no terço cervical. Então aqui alguns casos clínicos, para a gente conseguir visualizar melhor a qualidade e padronização desses preparos. Reparem que aqui, ó, homogeneidade. Você não consegue ver falhas porque não tem cones secundários. É cimento obturador associado a um cone de gutapercha compatível com a largura do canal. E reparem, olha o tanto de dentina cervical que é preservada agora. Esse aguenta a mastigação. Aqui um caso feito pela professora Diana, também minha esposa, olha aqui, ó, dentina cervical. Molar inferior com 4 canais, 2 mesiais e 2 distais. Se unem aqui no terço apical do distal. Poxa, ela foi até uma lima 40 no distal. E ó, preservando dentina cervical. Lima 40, no manual você não chega com uma lima 40. Porque a lima manual, mesmo sendo flex, flexofile, power flex, multiflex, né? Seja a flexibilidade que for. Quanto maior a massa metálica, o metal, o aço inoxidável, quanto maior a quantidade, menor a flexibilidade.
Então, o níquel titânio com tratamento térmico, ele é super flexível, capaz de alcançar o comprimento de trabalho, preservando essa estrutura cervical. Aqui um outro caso clínico meu, de novo, até a lima 40 em todos os condutos, preservando dentina cervical. E vamos fazer, para finalizar, um preparo juntos, se o vídeo rodar, que ele está de sacanagem. Bem em semana de congresso, o meu computador mesmo deu problema. E acho que ele não vai querer rodar. E a gente ainda testou várias vezes, deixa eu ver. Tá que dá para puxar e entrar de novo? Não. Não vai rolar. Bom, finalizando agora a nossa conversa sobre os instrumentos, essa mesma sequência de instrumentos, eu convido vocês para estar com a gente aqui no Hands-On, onde nós vamos trabalhar também com esses instrumentos, mas vocês vão poder conhecer melhor, manipular os motores, como também essas novas ligas de níquel titânio. Vai ser aqui do lado às... Que horas são? Olha, 1h30. Vai ser agora às 14h40, certo? Aí nós vamos trabalhar com uma sequência de limas manuais 8 e 10, depois um alargador de orifício e 3 sequências mecanizadas, para que vocês consigam alcançar o comprimento de trabalho com uma lima 35 e preservando o que a gente falou que é o principal da endodontia de hoje, estrutura dentinária, principalmente na região do terço cervical. Certo, pessoal? Então aqui está meu endereço, quem quiser ser meu amigo profissional, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Valeu. Oi? Então, o que acontece? Se a gente pensar nas inscrições, está tudo lotado. Mas às vezes de manhã a pessoa não acha o stand, né? Como aqui. Ou dá o nome agora, né? Já dá o nome agora e depois volta, 12h40, certo? Então vale a pena às vezes chegar porque a gente consegue às vezes pôr para dentro. Tá bom? Gente, obrigado e bom congresso para todos. Valeu.